Quando acordo de manhã, tenho o dia a me esperar. Eu me envolvo numa prece, peço a Deus pra me ajudar. O Evangelho me ensina o valor de trabalhar, pois servindo eu encontro meu irmão pra auxiliar. A terra é a grande escola, se a gente quer entender. É no livro da vida que se consegue aprender. Eu sei que estou tão distante da luz e da perfeição, mas me entrego na luta rumo à evolução. Mas me entrego na luta rumo à evolução. O Evangelho me ensina, o valor de trabalhar, pois servindo eu encontro meu irmão pra auxiliar. A terra é a grande escola, se a gente quer entender. Da vida que se consegue aprender. Eu sei que estou tão distante da luz e da perfeição, mas me entrego na luta rumo à evolução. Mas me entrego na luta rumo à evolução. Oi pessoal, tudo bem? Sempre é bom estar junto com vocês aqui no Centro Espírita Maria de Nazaré, a nossa casa. E hoje nós vamos ter mais uma palestra para nós aprendermos um pouco mais, refletirmos. E apesar de nós não estarmos juntos, nós estaremos, através desses conteúdos que a nossa casa está divulgando, nos ligarmos com a espiritualidade, com Deus, nesses momentos em que estamos passando. Para nós iniciarmos, vamos fazer uma prece, então, elevando os nossos pensamentos, para que possamos, através das palavras que teremos hoje, possamos refletir um pouco mais sobre nossas vidas, sobre o que estamos passando, para que possamos cada vez ao passo dessas necessidades que nos rodeiam, nos mantermos firmes, sabendo que é uma oportunidade que está sendo oferecida para cada um de nós, para nós crescermos, aprendermos. Graças te damos, Senhor, por tudo, e que possa, nesta palestra que acontecerá, trazer a resposta que tanto nós necessitamos. Que assim seja. Então, uma ótima palestra para todos nós e vamos seguir em frente, amigos. Forte abraço a todos.
Senhor e Mestre Jesus, amigo incondicional das nossas vidas, nos convidastes para participar do vosso reino, mas também nos advertistes que o teu reino não era deste mundo. Vivemos num mundo, Senhor, muito largo, de portas largas, farto, abundante, tentador. Mas recordamos as tuas premissas iniciais, onde nos apresentastes a porta estreita. Modificamos a conduta e buscamos a reforma íntima para poder ser digno de ti. Apresentamo-nos então como convidados ao teu reino, num grande esforço de todos nós, para que os nossos corações, para que o nosso entendimento a respeito da tua moral e da tua ética sejam a nossa forma de viver. Abençoa-nos nessa tarde e noite e permita que os teus ensinos calem fundo nos nossos corações e a mensagem do amor eterno que és tu seja o grande manancial de luz a inspirar os ensinos que iremos ouvir através do nosso irmão. Abençoa-nos, sê conosco, hoje e por todo sempre, que assim seja. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV, da Web Federação Espírita Brasileira e também por outros órgãos da comunicação virtual. Permaneça conosco a paz do Senhor. Eu era muito jovem e havia buscado o Espiritismo como sendo a solução para os graves problemas que me assaltavam. Ainda não havia estudado necessariamente a gloriosa codificação kardeciana, mas estava penetrando suavemente no conteúdo do Livro dos Espíritos e me regozijava com as respostas sábias em torno da proposta da terceira revelação, porque a primeira foi Moisés e a lei, a segunda foi nosso Senhor Jesus Cristo e o amor, e a terceira foi o Espiritismo que nos trouxe a luz da reencarnação. Tentava entender os enigmas da vida e as propostas que a doutrina espírita desenhava no meu caminho de mocidade. Tinha o hábito de orar às 18 horas e residia aqui na cidade do Salvador, num lugar relativamente privilegiado. O quintal de nossa casa terminava numa praia, no bairro do Uruguai. E então me sentava ali no quintal para olhar o entardecer e então deixar-me inebriar pela dúlcida melancolia do cair da tarde. E em determinada ocasião, estava orando quase em êxtase, quando se me acercou um espírito que me chamou a atenção pela aparência desagradável e nauseante que apresentava. Tratava-se de um ser masculino que trazia a perna direita embrulhada em trapos e também recurvado ao peso de uma enfermidade cruel. Eu não lhe podia discernir as feições faciais, porque parte da fossa nasal e do nariz estavam desgastados pelo tempo
ou por uma enfermidade para mim desconhecida. As orelhas eram longas, o lábio inferior apresentava-se numa grande ferida, e tomado de espanto, eu disse: meu Deus, deve ser um obsessor. Imediatamente, uma voz muito musical soou ao meu ouvido dizendo: não, eu não sou um obsessor, eu sou teu irmão. Na minha ingenuidade, eu me preocupei muito, porque fui tomado de surpresa. Será que são esses os meus irmãos no mais além? E diante dos meus olhos, aquela figura grotesca deu início a uma modificação quase estelar, porque daqueles trapos, daquela apresentação deformada, saía um ser de aparência muito bela, adornado em luzes, na face, o nariz, a garganta, que parece ter sido carcomida por um câncer, foram aparecendo tecelagens luminosas, e de repente eu estava diante de um ser com a aparência muito bela, a típica aparência da beleza clássica, e uma voz muito carinhosa me disse: eu sou Jesus Gonçalves. Eu fui poeta aqui no Brasil e estive aqui na abençoada terra brasileira para expungir na porta estreita do sofrimento os crimes hediondos que pratiquei através da história. E então eu fiquei deslumbrado e disse: mas como? Quais os crimes que o Senhor praticou através da história? E ele me disse: por exemplo, no ano 410, eu invadi Roma na indumentária de um grande guerreiro que era um hediondo perseguidor do cristianismo. Com as minhas hostes, aproveitei a decadência de Roma, do Império, e invadimos a cidade, destruindo praticamente tudo. Naquele tempo, eu era de uma tribo muito feroz. Já houvera tentado a invasão em Roma e não pude consegui-lo. Voltei depois com toda a fúria do meu exército e destruí a cidade. Mais tarde, eu experimentei reencarnações muito dolorosas. Por fim, por volta do século XVI, a divindade permitiu-me reencarnar outra vez na Europa, dessa vez na França, envergando a indumentária religiosa e estando ao lado da rainha que governava o país, com a permissão do esposo, o rei, e estava no papel de um dos personagens talvez mais carismáticos e perversos da época. Por volta do século XVII, eu exercia a minha vida como primeiro-ministro da França e estava cercado de amigos muito queridos, entre os quais você, razão pela qual eu anunciei que éramos irmãos em Jesus Cristo, por certo, e também pelo acompliciamento em determinados rigores e crimes hediondos, principalmente crimes de natureza religiosa. Por fim, eu retornei no século XVIII e, para poder libertar-me da ganga que envolve o diamante puro do espírito nobre, eu me reencarnei no Brasil pela última vez e fui poeta. Eu reencarnei-me em Bauru e, depois de ter experimentado as grandes tarefas no jornalismo nacional, certo dia eu fui acolhido pelo lapidar da existência e atravessei a porta estreita do sofrimento, carregando a hanseníase. Fui encaminhado para o leprosário em Pirapitingui, cidade próxima a São Paulo. Naquele tempo, Pirapitingui era a cidade da hanseníase, e quando eu lá cheguei, éramos aproximadamente 4.000 hansenianos. Era uma cidade com todas as suas glórias, também com as suas misérias,
porque havia prostíbulo, havia cárcere e praticamente havia uma administração. E ali eu pude encontrar Jesus. Mas não o Jesus crucificado, em nome de quem muitas vezes me equivoquei, e também você. Desejo fazer-lhe um pedido. Hoje virá visitar a nossa casa espírita, onde você moreja, uma alma que nos é muito querida. Eu só lhe peço que, ao terminar a reunião ou antes, conforme lhe aprouver, você diga de público que eu apareci-lhe e que uma amiga muito querida que lá está, você pede para conversar com você e lhe dar algumas sugestões. Eu fiquei deslumbrado. Era uma experiência doutrinária, mediúnica, muito bela. Fiquei excitado. E à noite, quando chegamos à sala, que era de pequenas proporções, cabia no máximo 60 pessoas, eu vi duas damas muito bem vestidas para os padrões da época. Pareciam duas estrangeiras ou duas alienígenas que estiveram por passagem em Salvador. Eu já me dirigi diretamente a elas e perguntei-lhes de onde elas eram, e ambas confirmaram ser paulistas. Então, emocionado, disse: bem, é que hoje narrei o fato que havia acontecido 2h30 anteriormente. E aquela senhora, que trazia o cabelo muito bem trabalhado, com uma polpa, conforme o padrão de beleza da época, os olhos azuis, com muitas lágrimas, pegou na minha mão e disse: Jesus Gonçalves, o meu anjo da guarda, o Espírito que me ensinou a atravessar a porta estreita do sofrimento. Fez uma pausa e eu perguntei: a senhora o conhece? Sim. Eu trabalhei no leprosário em Pirapitingui. Éramos duas devotadas trabalhadoras, eu e Julinha Kaufmann, uma moça descendente de alemães. O nosso trabalho era recolher bênçãos, alimentos, vestuário, ajuda para aqueles ancianos mais pobres e até mesmo medicamentos. Já havia, por esta ocasião, os produtos específicos contra a lepra, as sulfonas, a diazona, o Promin, que estavam arrancando do lodaçal da hanseníase as almas que ali se decompunham. E então Jesus Gonçalves morreu praticamente nos meus braços. Foi para mim uma felicidade, porque conversamos, realizamos a reunião doutrinária e depois eu entrei em detalhes a respeito do encontro psíquico espiritual que havia tido com esse ser. Mas no mesmo instante que dialogávamos, ele voltou a aparecer, mas na figura do homem de bela aparência, não do ranceniano, e me disse: peça a Zaira Pitt, é o nome da dama, para que ela lhe inicie no trabalho de comunhão com os leprosos. Eu era tão ignorante que a palavra lepra eu não pronunciava, porque eu havia nascido numa cidade do interior e havia algumas palavras que nós não pronunciávamos por causa da superstição, que pronunciando a palavra atrairíamos a enfermidade. E então, quando por acaso falava lepra, utilizávamos de uma tradição de bater no rosto, pronunciando Ave Maria 3 vezes. Então, eu disse à dona Zaira, e ela falou: ó, Divaldo, você não pode deixar de visitar os irmãos leprosos. Eu disse: mas eu tenho muito medo da lepra. Jesus Gonçalves entrou na conversa e me disse: você terá que ir lá. Eu disse: peço perdão, mas eu não irei lá nunca. E ele me disse uma frase, com uma beleza literária ímpar: Divaldo, não é melhor que tu vás lá, a tu teres que ir para lá? Eu disse: mas eu terei que ir lá?
para não ir para lá? Sim, meu filho, porque as tuas, as nossas, são dívidas muito pesadas. E eu tenho a tarefa de conduzir almas gentis para ir levar a mensagem do Consolador que Jesus prometeu aos doentes em desespero e em revolta. E aqui, no sanatório, nós não temos um exemplo de uma pessoa espírita. Ali não se falou ainda sobre a razão da enfermidade, a lei das reencarnações. E eu voltei à carga, mas eu tenho muito medo. E ele me perguntou de quê? Eu digo de ter lepra. Ele disse, mas todos nós temos a lepra interior. Felizes aqueles cujas carnes transformaram-se em rosas murchas. E então me disse, eu escrevi um poema através de Chico Xavier a respeito das rosas da ranceníase. Então eu te peço, assim que possas, para que vás lá. E com Zaira, ela te irá indicar o que tu deves levar para conquistar os doentes e conversar com ele. Foi um momento quando pela primeira vez eu ouvi esta frase, é necessário atravessar a porta estreita para poder vencer as paixões do mundo, porque larga é a porta das tentações. São Mateus, capítulo 7, tem a oportunidade de fazer uma análise nos versículos 13 e 14 da porta estreita que redime e que leva à salvação. E eu perguntei, mas não é um símbolo? Sim, é um símbolo para a realidade. E ainda me disse Jesus Gonçalves, vai ser muito difícil permitirem, éramos nos anos finais da década de 40 para 50, porque é tão temerária a doença que é vedado qualquer contato direto com os pacientes. O leprosário é dividido em 3 áreas, a área dos sadios, a área intermediária, onde nós temos o laboratório, o hospital, os atendimentos de ambulatório e a área em que residem os doentes. Você terá que fazer um grande esforço e vai ver como é difícil fazer o bem, principalmente àqueles que não estão muito bem. Começamos a saga no ano de 1950, depois de uma grande luta com o departamento de lepra daqui da cidade do Salvador, representando o movimento nacional em favor da libertação da ranceníase. Foi nesse período que eu conheci uma dama das mais belas da nacionalidade brasileira, a senhora Eunice Weaver, que trabalhava com os rancenianos. Ela havia criado os ambulatórios preventórios para salvar os filhos das mulheres rancenianas. E era de um lado cruel, porque na hora que a criança nascia, era retirada de sua mãe. Ela somente podia ver o filho e talvez não ter mais contato, exceto se viesse a ter a cura clínica para poder volver à sociedade e conviver com o filho. E Dona Eunice Weaver também estava andando pela porta estreita, a senda de espinhos. A partir de então, começamos a visitar o lar dos rancenianos até o ano 2012. Visitávamos 2, 3 vezes por ano. Levávamos a palavra consoladora de Jesus e tínhamos a liberdade, inclusive, de aplicar a bioenergia, o passe, nos pacientes que se encontravam hospitalizados, naqueles que em casa estavam também em estado deplorável de decomposição orgânica. Íamos com um grupo de almas queridas
para fazer uma tarde de fraternidade, para podermos discutir, lutar, apresentar Jesus descrucificado, aquele homem que é sempre lembrado como carregando o madeiro e não como aquele herói da cruz. O homem que transformou o martírio em asas de libertação. Mas ele somente conseguiu lográ-lo porque elegeu a porta estreita. Em seu evangelho libertador, ele fala com uma beleza especial. Quando um sacerdote lhe pergunta: Senhor, serão poucos ou muitos aqueles que se salvarão? É a proposta de outro evangelista. E ele diz: bem difícil é a porta da salvação, é a porta estreita. Ele volta ao tema, porque muitos tentarão, mas não conseguirão. Eles vão bater a porta do Pai e dirão: mas eu comi contigo, eu estive contigo, e agora me fechas a porta? Sim, não sei quem sois, porque não cumpris os vossos deveres. E então sereis mandados para uma região dolorosa, onde há pranto e ranger de dentes, isto é, onde a dor é mais cruel do que a alegria esperada, onde o sofrimento não tem termo. Então a porta estreita está também apresentada pelo Evangelho, cheio de beleza, de Marcos. E graças a esta visão que os anos venceram suavemente, eu compreendi a grande necessidade de notar hoje que este mundo, esta época, é muito parecida com aquela época, há 2000 anos, porque Israel, durante 400 anos, perdeu o contato com Deus. Durante 400 anos, os profetas não vieram ao povo que se considerava eleito para falar-lhes do reino dos céus. O abandono a que eles foram entregues rompeu-se diante o grande governo do imperador Otaviano. Otaviano era o último do segundo triunvirato, depois da degradação de Marco Antônio e do abandono do outro, ele reconstruiu Roma moral, protegeu as artes e renasceu no seu reinado aquelas almas que vieram preparar o advento da Era Nova. Surgiram, nesse período de Otaviano, os grandes filósofos latinos, Tito Livio, Mecenas, Salustio e quantos outros que cantavam a glória de Roma, em cujo solo o sol sempre estava brilhando. No Oriente, no Ocidente, no meio-dia, no setentrião, Roma dominava. E foi nesse período em que se dava aos miseráveis. Roma tinha 100.000 vagabundos, sem teto, que dormiam ao relento nas ruas de Roma. Jerusalém, que era outra capital formosa, também tinha aproximadamente 50.000 miseráveis, que diziam em aramaico, Am-Haz, Haaretz, quer dizer, mendigos, necessitados, abandonados pelo povo. E então nasce Jesus. Na grande noite em que se reservavam para os miseráveis panis et circenses, pães e circo, me fazem recordar a sociedade hoje abjeta, a sociedade das favelas, a sociedade prejudicada, os párias do mundo, que neste momento não têm circo, porque estão sendo vítimas de uma pandemia. Não têm o prazer que Roma dava aos seus adeptos para poder apagar a decomposição moral do patriciado, a degradação do império, que começa aí o seu momento de decadência e vai atingir logo depois, na chamada família Júlia, em Nero, em Calígula,
e outros tantos, o auge da degradação moral e espiritual. Em uma bela página, diz Emmanuel, na sua linda autobiografia, há 2000 anos, como pôde Roma, tão bela, senão ter sido visitada por uma força demoníaca que a converteu em um lugar de destruição, de degradação e de crueldade. Então a terra de hoje está experienciando algo semelhante. Não temos o pão, porque é muito escasso. Agora, com a quarentena, a produção do pão reduz-se, os recursos diminuem, a miséria se nos apresenta com a falsa devoradora e iante, ameaçando a estrutura do planeta terrestre. E o circo são as faces contínuas, cada hora uma new face, as mentiras, o pavor, o jogo político de almas doentes, que, na palavra de Emmanuel, são a força demoníaca que estão, essas forças conjugadas, destruindo a cultura e a civilização desses 7.000 anos de ética, segundo os historiadores. Desejo retificar que foi Lucas 13, 23, 30, não Marcos. É o entusiasmo. Então compreendi, nesta atualidade, muito parecida àquela atualidade, que Jesus volta nas lições soberanas da doutrina espírita, a partir do dia em que o professor Rivaio, mais tarde denominado Allan Kardec, apresentou um roteiro de libertação, o Livro dos Espíritos, no sábado às 10 horas da manhã, na Galeria d'Orléans, em Palais Royal, no coração de Paris. E este livro é o livro de libertação das almas, diante da imensa pandemia que toma conta da Terra e apavora, dos desastres emocionais que tomam conta das criaturas que parecem haver perdido o destino, a direção, o endereço de Deus, que a doutrina espírita vem suavemente dizer, mas nós nos reencarnamos não para os deleites de uma ilha de fantasia. A Terra é a bendita escola de almas, onde aprendemos a conjugar o verbo amar e disciplinarmos-nos nas atividades do verbo servir, grau em degrau. Vamos evoluindo através da lei das reencarnações, libertando-nos das imensas feridas do nosso mau uso do livre-arbítrio e colocando no lugar dessas chagas a luminosidade do amor como o brilho fulgurante de Jesus Gonçalves, do seu esplendor, depois de resgatadas as dívidas. Mais tarde, meditando longamente, fui conhecer, graças a ele, a história de Richelieu, o grande conquistador da França, também de outros personagens que com ele viveram e que, apesar do jugo e da força da religião, optaram pela porta larga. O cardeal Mazarini, também francês, tem a ocasião de dizer, quando morre Richelieu, que ele estava imaginando como Deus ia ver-se com a sagacidade desse homem que governou a França de maneira temerosa e cruel, que perseguiu religiosos, que perseguiu criaturas através das façanhas políticas criminosas, na maioria, quais ocorrem nos dias de hoje. Mudamos de data, mas de endereço histórico, mas os fatos são o mesmo. O povo morre ao desencanto. Algumas autoridades proclamam que morram as pessoas. Outros dizem que morram os idosos. Eles já viveram o suficiente.
Então é um paradoxo. A ciência prolonga a existência terrena e a ciência, através da boca dos seus representantes, proclama a necessidade de uma vida mais larga, porque é considerada uma vida que não dá lucro, que não oferece estipêndios para aumentarem as grandes fortunas, aliás, na mão de pessoas idosas, que também devem morrer. É um paradoxo, mas tudo porque nós esquecemos o endereço de Deus. Nós esquecemos o significado do Evangelho de Jesus em nossas vidas, da ética espírita. E a ética espírita é esse esforço de autoiluminação, de ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e em cada momento lutar contra as más inclinações, as tendências que nos vêm das existências transatas. Eu também recordo muito quando Allan Kardec nos fala da nossa carga de experiências negativas, as nossas más inclinações. Ainda me recordo também do pensamento de Carl Gustav Jung, quando ele se refere à sombra, aquela sombra à noite de São João da Cruz, que todos nós carregamos, porque é a outra face do espelho, é a face não iluminada, é aquela face obscura que até mesmo nós não conhecemos. A psicologia espírita e Joana de Ângeles, fazendo uma análise junguiana da psicologia espírita, vem nos falar em Jesus e a atualidade, um dos seus livros, aliás, o primeiro, quanto à necessidade de nós somos a humanidade. Jesus chega à atualidade agora e desvela qual é o sentido da vida. Temos que preencher o vazio existencial, temos que retirar todo o feno que colocamos para encher o espaço, porque basta uma fagulha para queimar o feno, e ao invés dele, a luz, que enche o espaço e ao mesmo tempo deixa espaço para se ser cheio de Deus. Então, a proposta da porta estreita neste momento é muito significativa. Os que estão sendo contaminados, eles vão passar pela porta estreita, pelo abandono social. Não receberão qualquer assistência, e mesmo que advenha a morte, nem o seu cadáver vai receber qualquer presença de uma alma querida. Pode haver porta estreita mais significativa do que esta. Jesus referia-se ao mundo não nos compreender. Um pouco antes, ele terá a ocasião de falar em Mateus 5, no Sermão da Montanha, ele terá de falar para nós docemente: vós sois a luz do mundo. E é necessário iluminar o mundo. Está no capítulo 5 de Mateus, quando ele canta a glória dos que sabem sofrer. A maioria de nós, por uma tendência natural da permanência do lado obscuro, deseja a ilusão, o prazer que galopa no ginete veloz da fantasia. Mas ele nos fala da realidade, deste mundo glorioso que a todos nos espera, que é o mundo da imortalidade da alma. Desta forma, nós deveríamos empenhar-nos quanto nos seja possível para viver a doutrina espírita no seu mais amplo significado. E este amplo significado é não reagir ao mal, agir com ações meritórias, mesmo ante o inimigo. Vos foi dito que amasseis ao vosso próximo. Eu, porém, vos digo que devemos amar até os nossos inimigos, por amor a Ele. A sua misericórdia é tão ampla que o indivíduo não é inimigo nosso. Ele está em oposição a nós, porque ele é inimigo do próprio progresso. Porque o inimigo intoxica-se com os vapores mórbidos do seu temperamento. Porque o inimigo intoxica-se com a paixão e a mágoa, quando Jesus nos acenou com a liberdade, com a vida plena, com o reino dos céus que está dentro de nós.
que é fascinante. E nós sempre procuramos do lado de fora. Como nos referimos aos rancenianos, eu me lembro de uma das nossas visitas aqui em Salvador. Hoje aquela área é um grande condomínio. Como a vida é curiosa. Ao notar-se que a lepra, a hanseníase, o contágio não é tão veloz, é resultado de uma convivência relativamente íntima e longa. Hoje nós temos onde ninguém ia. Era uma reserva, muitas exigências, até da polícia, dedicada ao atendimento dos sanitaristas, da saúde pública. Lá está hoje um enorme conjunto de edifícios populares para atender a humanidade. Então, numa daquelas visitas, eu me sentei à cama de uma senhora ranceniana. E a sua maior mágoa era Dionísio Inver, porque quando nasceu a sua filhinha, os assessores de Dona Eunice levaram a filhinha e ela não se pôde beneficiar da ternura daquela criança. E durante o tempo em que nós visitávamos, eu soube, ele falava de que por amor à filha, ela que lhe deu o corpo, não lhe deu a chaga ulcerada, dilaceradora da enfermidade cruel. Mas ela já estava agora idosa, 60 anos, desgastada, sem uma vista, e estava desencarnando. Nós visitamos sempre aos domingos, e sentado à cama, ele acariciava a cabeça, e ela disse: irmão Divaldo, eu estou sentindo a chegada da morte. O senhor me pode aplicar passe? Eu digo: sim, senhora, com muito prazer, eu vou convidar um dos nossos passistas, que tem energias muito melhores do que a minha, para poder atender a senhora. E ela me disse: gostaria de lhe dizer uma coisa, ter lepra é um castigo de Deus. E eu digo: não, senhora, é a oportunidade de nos libertarmos da lepra interior, daquela que nos leva a praticar crimes terríveis, a praticar atitudes que vão contra as divinas leis. Ele foi explicando, quando notei, ela estava chorando, mas eu também estava, segurava-lhe a mão, e ela começou a ter dificuldade respiratória. O nosso passista, que era uma mulher capaz de curar o câncer, à medida que aplicava o passe, era uma especialista também muito modesta e muito nobre, como é natural. Então dava-lhe o passe e ela me disse: irmão, o que é a porta estreita do Evangelho? Eu disse: quando Maria de Magdala, aquela mulher que se equivocou muito, que cometeu muitos erros, mas conheceu Jesus, e também adquiriu lepra, no momento final, quando ela está quase para chegar à casa de Maria Santíssima, numa cidade muito distante de Jerusalém, onde ela vivia, e ela teve uma febre e tombou, ela sai do corpo e vê Jesus estendendo as mãos e dizendo-lhe: vem, minha filha, já transpuseste a porta estreita. Porque no primeiro contato com Jesus, ela disse: Senhor, eu queria renunciar a tudo para seguir-te. Não, Maria, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e anda pelo caminho do sofrimento. Um dia eu pedirei a tua alma e tu passarás pela porta estreita. Agora ela havia passado pela porta estreita. Eu estava vendo aquela senhora tão bela, de alma recuperada, conversando comigo e entrando em agonia. No dia seguinte, ela passou pela porta estreita. E os espíritos generosos disseram-me que ela foi recebida muito bem pelo seu esposo desencarnado fazia muito, pela mãezinha, e foi descansar um pouco para poder vir a ajudar as almas em redenção. E desde então, também eu comecei a andar pela porta estreita, aquela porta que não tem saída. E muitas vezes eu me pergunto: será, meu Deus, que eu estou reclamando da porta estreita? Porque ela não tem nenhuma abertura de gozo momentâneo. Sim, mas no fim do túnel tem uma grande luz.
aquela madrugada, aquela claridade imensa da lenda da caverna de Platão, aquela luz soberana do amanhecer. Como me dizem os espíritos de pessoas amigas que depois de desencarnadas, algum tempo voltam e me dão notícias do mundo espiritual. Então, meditando hoje sobre a porta estreita, conforme as elucidações do codificador no Evangelho segundo o Espiritismo, é necessário que nos dediquemos ao bem, a todo o bem que seja possível, e que nós transformemos pedras em pães. Eu me recordo que em Portugal há uma cidade que é considerada o Vaticano português. É uma cidade em que a religião portuguesa era total e absolutamente católica. Na atualidade, não tanto. E acontece que muitas vezes no verão a corte lisboeta se transferia para essa cidade no norte, cuja temperatura é muito boa, é muito agradável. E havia na cidade um sacerdote modesto que ouvia o rei, a rainha e a corte em confissão, embora também tivesse o confessor real. E certo dia, o príncipe que estava a serviço da coroa disse-lhe: padre, para o ano viremos no verão aqui para a cidade. E eu gosto de dizer que você precisa reformar a igreja. Ela está necessitando de uma nova mão de ouro, isto é, nesses capitéis, em toda a construção de madeira, forrar de ouro novamente, lavrar do metal precioso, porque o rei honra a cidade, elegendo-a para aqui repousar nos dias ásperos do verão lisboeta. E o padre disse: depois, porque o número de pobres aqui é muito grande. No ano seguinte, repetiu-se a cena, e o sacerdote disse: ó príncipe, paciência, depois. Por fim, na quarta ou quinta vez em que o príncipe vulgar e boçal o impressou, ele disse: príncipe, eu vos quero dizer uma coisa, vós sois pior do que o diabo. Mas como? O diabo pediu a Jesus para transformar pedras em pães. E vós me pedis para transformar o pão dos pobres em miseráveis pedras da vaidade humana. Eu não consertarei a igreja nunca. Quer Sua Majestade venha, quer não, porque o dinheiro amortalhado em estátuas do prazer e em coisas da vaidade humana pode salvar vidas, e são muitas as vidas que estão na miséria aqui na cidade. Então é necessário que nós, os espíritas, adquiramos a consciência que a parte mais bela desta doutrina tríplice, como diz Emmanuel, como a mesa de 3 patas, a ciência, que é a descoberta da vida, a filosofia, que elucida a vida, e a religião, que conforta a vida. Se cortar uma dessas patas, naturalmente a mesa não ficará de pé. Mas então eu quero ressaltar que das 3 patas, a de maior vigor é essa da religião, que demonstra a certeza que a ciência nos dá da imortalidade como verdadeira, que nos dá a filosofia do amor para podermos burilar as nossas imperfeições, para poder lutar contra as nossas tendências negativas. Queiramos ou não, temos que eleger a porta estreita. Alguém me contou que um grupo de pessoas nos Estados Unidos fez uma festa, ontem ou anteontem, e em um vaso, cada qual convidado para a festa, apesar da quarentena, colocava moedas naquele vaso, porque eles queriam saber se realmente o vírus que está matando o mundo é tão rápido. Levaram 3 pessoas contaminadas em fase de contaminação e fizeram esta festa
retumbante, a alegria, o jogo do prazer, da sensualidade, a orgia, os pensamentos mais vis e o gozo, como nas grandes bacanais, em homenagem a Saturno, a Baco, os deuses do prazer e da embriaguez dos sentidos. E saíram hoje, mas aquela noite de prazer vai brindar-lhes a contaminação. Dentro de 6 a 8 ou 10 dias, aqueles que ali estiveram terão os primeiros sintomas. Alguns talvez sejam assintomáticos, mas eles adquirem pior, porque eles vão matar os outros, vão levar o germe para outros, embora não tenham nada, aparentemente. Estão contagiados, mas como eles têm defesas, eles são imunes, vão levar para matar outras vidas. Será que é isto que a vida nos pede? Esta é a porta larga, é a porta de todos os sentidos. Mas então poder-se-á dizer que esta é uma colocação de sofrimento, como alguém já disse a meu respeito, que eu abraço o espiritismo do sofrimento, mas não há outra razão para me dedicar a esta filosofia não fosse vencer o sofrimento. Dirá Buda, a necessidade imensa de superar a dor, e dir-lhe-á um homem que era ladrão, e que depois de o ouvir ficou tão comovido, que resolveu entrar pela porta estreita e disse: mestre, eu sou ladrão. Todo dia eu roubo, eu furto. Mas depois que eu vos ouvi, eu vou ser um ladrão especial. Só vou roubar em dias alternativos, dia sim, dia não. Começou a entrar na porta estreita. Por certo, no segundo sermão de Buda, quando Buda fala das causas do sofrimento e apresenta as 4 leis áureas do sofrimento, ele abraça a porta estreita, que ela é estreita, mas não é esmagadora. E eu me recordo que Francisco de Assis tornou realidade esta premissa de natureza simbólica. Ele mandou construir no seu convento uma porta estreita para que os frades observassem se estavam engordando muito, embora a ração fosse pequena, mas sempre tem alguém que vai além e tinha que passar por aquela porta. Quando nós passamos, Nilson e eu, por volta de 1976, Nilson sorrindo, ele que gostava de portas largas, materiais, ele disse: Di, São Francisco era um santo querido, mas era um arquiteto muito pobre fazer esta porta estreita. Quando eu lhe expliquei a simbologia, ele riu muito e disse: muito bem, podemos estar no caminho estreito, no corredor, porque é um corredor estreito, o abismo está ao lado, um passo em falso e a queda no abismo. E vivermos regaladamente, porque a alegria é interior. O prazer de fora proporciona alegria interna, certamente. A reminiscência também é a revivência de algo que não foi esquecido. Nesse dia maravilhoso em que a Federação Espírita Brasileira, como de hábito, nas suas domingueiras, nos abre as portas para evocar o homem de Nazaré. Neste dia à noite, na grande tempestade que se abate sobre a terra, não temos outra alternativa senão dizer: ó Senhor, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores, em cores vivazes e de muitas tonalidades.
Mas diante da minha visão, eu descubro os cegos que se debatem na escuridão, que choram na solidão, que andam e se debatem na multidão. Por eles eu oro, a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a doce melodia do vento nos ramos do salgueiro, a canção triste e melancólica do boiadeiro, pelas lágrimas e coro de dores do boiadeiro. Mas diante da minha audição, por eles eu faço oração, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles também escutarão. Muito obrigado pela minha voz, mas também a sua voz, a voz que ama, que canta, a voz que ensina, a voz que legisla, que trauteia uma canção, que o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar por aqueles que sofrem de afasia, não cantam de noite, não falam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta vida na outra lida, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. Mãos que aram, mãos que acariciam, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que erguem almas e tombadas vidas, pelas mãos de sinfonias, pelas mãos de cirurgias, de poesias, de psicografias, mãos que apertam mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar, meu ninho, meu doce cantinho, pela minha mansão, meu duplex, meu bangalô, minha casa de amor, seja o que for, onde haja a presença do amor, pelo meu pai, minha mãe, mulher ou marido, companheira ou companheiro, irmão, amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem um gato, nem um cão para me acompanhar, nem aí eu me desesperarei. Pela porta estreita eu andarei e te direi obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado. Importante foi esses ensinamentos que nós recebemos hoje. E olha que legal, né? Vai trazer para cada um de nós, talvez só uma palavra ou uma frase, ela poderá fazer a diferença em nossas vidas. Então, isso é só o início. Teremos outros conteúdos, outras matérias. Nos acompanhem nas redes sociais. É muito importante a participação de cada um de vocês e divulguem, porque o trabalho continua virtualmente, mas o trabalho do Centro Espírita de Maria de Nazaré sempre continuará. Abraço a todos, meus amigos.
Quando acordo de manhã, tenho o dia a me esperar. Eu me envolvo numa prece, peço a Deus pra me ajudar. O Evangelho me ensina